Neste momento, você é a única pessoa na conferência.
Boa tarde, boa tarde. Bom dia, pessoal. É quase boa tarde, né? Mas é bom dia. Tudo bem com vocês? João Vitor e demais, estou bem, graças a Deus, viu? Desculpe, a gente está começando a aula agora nesse horário e a aula hoje ser bem mais curta, mas é porque eu tive que ir no campus antes de manhã, tá? Mais cedo. Aí retornei por volta de umas 10h30, 10h45. Aí antes, quando eu volto, eu saio na rua, né? Eu gosto de tomar um banho bom, né? Aí só agora mesmo que eu pude me conectar com vocês, tá, gente? Peço desculpas, estava até no campus. O campus está vazio, gente. Só mesmo serviços essenciais e os guardas de segurança. Falar nisso, está tudo bem com vocês? A saúde, tudo ok? Graças a Deus. Eu tenho saído pouco, né, gente? Só mesmo algumas coisas de trabalho bem mais importantes, essenciais, que tem que ter alguma coisa presencial e fazer compras, né? Mas assim, tipo assim, quando eu vou é bem rapidinho, com máscara, todo protegido, evito contato com as outras pessoas, não só para me proteger, mas também para proteger as outras pessoas, né? E a questão da máscara é o seguinte, não é só a gente se proteger, mas também a gente proteger os outros, né? Porque a gente às vezes tem um vírus e não sabe, né? Então, tá tudo ok, né? Só esperando ver se essa situação passa, que é uma situação sui generis, né? Eu acredito que para vocês também, eu nunca imaginei na minha vida passar por uma situação dessa. Parece coisa, lembra até filmes apocalípticos, tá? E a nossa estrutura social totalmente modificada, né? Mas uma coisa que eu reparo, que eu tenho reparado principalmente nessas últimas 2 saídas que eu fiz, foi para fazer compra e hoje lá para ir para o campus, é que tem mais gente na rua e tem muita gente sem máscara. Isso me preocupa, porque os hospitais estão ficando lotados, gente. Estão ficando lotados. Então, quem puder ficar em casa, inclusive vocês, os amigos de vocês, é melhor ficar, viu? Só sair mesmo numa emergência e usar máscara. Ok? Vocês usam máscara quando saem de casa? Tem agora todo um comércio de máscara de tecido, né? Eu até comprei para mim máscara de tecido. Tá? Bom, gente, vocês estão me escutando bem, né? Sim. Hoje tem 9 pessoas comigo, né? Eu acredito que o que atrapalhou também foi o fato de eu estar começando agora um pouco mais tarde. Mas vamos dar aula hoje, tá, gente? Vamos dar aula hoje. Eu quero pelo menos terminar aqueles exercícios. E como eu já tinha falado para vocês, eu estou pensando, estou vendo aí como é que eu vou bolar alguma atividade opcional para vocês, tá? Até para tentar, vamos dizer, até para motivar mais vocês. Mas opcional, tá? Quem não quiser fazer, quem não puder fazer por causa da distância. Então, eu vou pensar em bolar alguma coisa e semana que vem eu já começo a articular isso melhor com vocês. O pessoal de outras disciplinas que eu faço, até da pós, é mais fácil. Eles já estão fazendo atividades e também o pessoal de introdução já estão fazendo atividades, mas para eles é mais fácil. Para vocês é mais complicado,
porque a disciplina de vocês, ela tem aquela concepção mais de prova, né? Mas eu vou pensar em alguma coisa aí, tá bom? Vocês estão a fim de fazer a atividade? Mais uma vez, insisto, é opcional. Quem não quiser fazer ou não pode, por questão técnica, não vai ser prejudicado. Eu vou passar uma tarefa equivalente, com o mesmo grau de dificuldade, quando a gente voltar. Eu só acho que é interessante, talvez, a gente aproveitar até esse tempo, porque talvez vocês consigam até se dedicar mais, se motivar mais na disciplina. O que é que vocês acham? Pois é, não, é opcional, porque eu entendo, João Vitor e demais, eu entendo que tem gente que não está podendo, né? E não é só por questão técnica, às vezes não pode, até por questão familiar, emocional, tá com um grupo de pessoas, tem alguém doente, não se sente à vontade, tudo isso aí a gente tem que entender. As condições aqui, apesar que eu até estou gostando um pouco muito dessa ferramenta solar, mas as condições aqui não são as mesmas, né? No quadro, eu acredito que no quadro eu poderia dar aulas melhores, e também eu acredito que no ritmo de aula, vocês estariam também numa situação melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, para quem está podendo acompanhar, isso aqui é muito salutar. Porque quando a gente foca no trabalho, foca nas atividades, eu me sinto melhor, não sei vocês, eu funciono melhor trabalhando. Eu, na período das férias, se eu não estiver trabalhando, eu, às vezes, começo a inventar problema. Você está entendendo? Então, e também, talvez você esteja com mais tempo. Então, talvez seja bom a gente já adiantar algum processo de nota. Ok? O que é que vocês acham? Ok, a gente conversa melhor então na segunda sobre isso. Vamos então ver aqui a aula de hoje, tá bom? A aula de hoje eu estava pensando em dar alguma coisa de teoria, mas não sei se vai dar tempo e também o público está um pouco reduzido. Apesar que também me preocupa que vem reduzindo aula a aula. Por favor, na segunda-feira, motivem o pessoal para a gente dar aula direitinho, tá? Até porque também a gente vai começar já a discutir essa questão do trabalho, e aí é bom ouvir todo mundo, tá certo? Chame os colegas, motivem, tá? Para eles participarem na segunda, ok, gente? E hoje a gente vai terminar aqui essa parte de exercícios. Não sei se dá para a gente começar alguma coisa da teoria. Se der até 11 horas, até 12 horas a gente começa, tá bom? Bom, em relação a esses exercícios aqui, que são do capítulo 3, aliás, do capítulo 2, sobre transformadores, né? A gente, na aula passada, que foi a aula de segunda, já vimos 2 exercícios, né? Ficou um terceiro, que não deu tempo, que eu vou apresentar hoje. Tá? Primeiro exercício foi esse, né? Onde a gente comprova até matematicamente, né? Tá? Através dos cálculos, o teorema da máxima transferência de potência, né? Primeiro a gente faz um cálculo alto-falante ligado diretamente à fonte, depois a gente usa um transformador aqui no acoplamento, na interface entre o alto-falante e a fonte, para fazer com que a impedância dessa fonte, tá, seja enxergada pelo gerador, aliás, a impedância do alto-falante seja enxergada pela fonte como sendo igual ao valor da impedância interna da fonte. Com isso, eu tenho a máxima transferência de potência e existe a comprovação matemática, né, desse teorema que vocês devem ter visto em circuitos 2. E como eu alertei para vocês, é um teorema muito importante que vocês usam muito em eletrônica de potência, tá?
Aqui foi mostrado os cálculos. Ficou alguma dúvida em relação a esse exercício? Ficou tudo ok, gente? Foi um exercício que misturou um pouquinho de cálculo e teoria, né? Porque tinha uma segunda parte teórica para responder. Tudo ok nesse exercício? Foi o exercício 1. Posso pedir parecido na prova, dá certo? Bom, no exercício 2, ele já é um exercício um pouco mais interessante em termos de cálculo, né? Tem um nível de dificuldade um pouco maior, né? Em relação ao cálculo. O que o autor queria? Ele dá a impedância série da bobina do primário, a impedância série da bobina do secundário, ele dá uma carga resistiva e pede atenção nessa carga e atenção aqui no gerador. Ele também põe o valor da corrente. Inclusive, ele disse para me colocar como referência de fase essa corrente. Ele disse que ela tem um ângulo zero. Ok? É uma questão só que você tem que brincar um pouquinho de reflexão de impedância, né? Primeiro você reflete essa impedância para o outro lado, reflete também a carga, faz o cálculo de VG, depois que você acha VG, você volta de novo, tá, o valor de VL para saber o valor VL em cima da carga, tá? Não é uma questão difícil, só tem que prestar atenção, né, no processo. Uma hora você vai, outra hora você volta para o circuito original. Bom, ficou faltando, gente, o exercício 3. Gente, vocês estão enxergando bem? A minha voz está ok? Porque hoje eu estou achando a conexão um pouco mais lenta, mas está tudo ok aí com vocês, né? Vocês estão acompanhando, né? Beleza. Se eu começar a falar e tiver algum problema de conexão, tiver a voz picotando, vocês me avisem, tá, gente? Então, exercício 3, esse que ficou faltando, vamos ler aqui o enunciado aqui para vocês. Um transformador de 120 para 2.400 volts, em 60 Hz, e com potência nominal de 50 kVA, tem uma reatância de magnetização, quando medida no lado de 120, então, o lado de entrada que está recebendo energia, que eu posso até padronizar com o primário, para mim vai ser esse lado de baixa tensão, de 120. Então, ele diz que a reatância de magnetização, tá, do transformador, quando medida para esse lado de 120, é 34,6 ohms. Lembrando que essa reatância de magnetização, gente, é aquele XM, né, que aparece na impedância paralela, na impedância shunt. Então, ele já me dá essa reatância e já referida para o lado de 120 volts. Tá? Ponto. O enrolamento de 120, tá, tem uma reatância de dispersão de 27,4 mH. Tá? Então, ele dá a reatância também da bobina aqui que está sendo submetida à tensão de 120. E o enrolamento de 2.400, que vai ser meu secundário, tem uma reatância de dispersão de 11,2 ohms. Ponto. Com secundário em aberto e 120 aplicado no enrolamento primário, ou seja, esse aqui que eu estou considerando como entrada, calcule os módulos da corrente no primário e da tensão no secundário. Tá? Entendido aqui esse enunciado, pessoal? Alguma dúvida em relação a ele? Posso prosseguir? Tá. Tem algumas coisas interessantes em relação a esse problema aqui. Tá? Primeira coisa aqui, não é dada as resistências, tá? O autor está desprezando as resistências e só está considerando as reatâncias. Reatância em relação à bobina de 120 volts, reatância em relação à bobina de 2.400 volts e a reatância em relação ao núcleo, né? A reatância de magnetização que está, na verdade, modelando o núcleo, o efeito lá no núcleo daquele fluxo resultante. Tá? Então, ele está desprezando as resistências, o autor só está trabalhando com as reatâncias. Ele pode fazer isso? Pode.
A gente já viu lá na teoria que em condições normais de um circuito, normalmente a reatância é maior do que a resistência, de modo que em muitas situações práticas a gente até pode desprezar. Então é isso que o autor faz aqui. Tá? Segunda coisa interessante é que ele me dá a reatância de magnetização. Tá? A gente acabou de ver alguns exemplos, até aquele exemplo que ficou lá, aquele último exemplo que a gente fez lá na seção 2.5, quando a gente estava vendo a teoria, eram exemplos em que a gente estava trabalhando só com impedância séria. Mas nesse aqui o autor dá a reatância de magnetização, então a gente vai ter que trabalhar com aquela estrutura shunt, paralela. Ok? Tá certo, pessoal? E uma terceira coisa assim, que eu também poderia aqui destacar para vocês é que o autor não dá o desenho do circuito para vocês, ele não dá a estrutura do transformador, ele só dá essas informações. Só que com essas informações dá para a gente desenhar, construir a estrutura do transformador. Ok, pessoal? Então, o que eu estou enfatizando? É que essa questão aqui ela tem mais cara de prova. Não que na prova não venha também aquelas questões como eu já apresentei anteriormente, com os desenhos bonitinhos, mas aqui tem a cara mais de uma questão mais de prova mesmo, no sentido em que o autor não impõe a figura, tá? E já tenta colocar, por exemplo, a reatância paralela, no sentido de dificultar um pouco mais o cálculo, ok? Mas é fácil, questão de transformador eu acho fácil, tá? Vou ser sincero para vocês, tá? Eu acho que questões do capítulo 1 e principalmente do capítulo 3, que é o que a gente ainda vai estudar, tá? É que são questões mais difíceis dentro do nosso curso. A parte de transformadores eu acho relativamente fácil. Talvez complique um pouco mais quando a gente vê transformador trifásico, tá? Daqui a pouco. Aí talvez complique um pouco mais. Então vamos aqui para a solução aqui do exercício 3. Ok? Entendido tudo isso, gente? Posso prosseguir para a solução? Beleza, então vamos lá. Bom, então, deixa eu dar um zoom aqui. Como o autor não dá o desenho, tá? Tá certo que vocês também poderiam já trabalhar diretamente sem o desenho, mas eu aconselho a fazer o desenho, porque aí a gente raciocina melhor, tá? Aqui tem o desenho da estrutura do transformador, tá? Representado em termos de um circuito elétrico, tá? Mais uma vez eu peço desculpas, tá, gente? Meus desenhos não são desenhos muito bonitos, né? Mas eu acredito que são funcionais, dá para entender, né? Eu não conseguiria viver de desenho, tá, gente? Eu acho que nem fazendo arte moderna, tá? Acho que nem como arte moderna poderia ser vendido, tá, gente? Mas eu acredito que dá para vocês perceberem, entenderem aqui o circuito. Estão conseguindo enxergar, perceber o circuito, gente? Tá. Então, veja bem. Aqui eu tenho um circuito elétrico que está representando meu transformador. A reatância de magnetização, ela é representada como uma reatância paralela às bobinas de transformação. Ela está aqui com valor de 34,6 ohms e já está sendo representada diretamente no lado do primário, que é o lado de 120 volts, porque o autor já me dá dessa maneira. Aqui eu tenho a reatância dessa bobina, a reatância de dispersão, né, da bobina do primário, que é 27,4 mH, e que também o autor me dá diretamente, tá? Então, essas duas reatâncias, da bobina do primário, a reatância de magnetização, que tem a ver com o núcleo, tá? O autor já me dá os valores e já diretamente representadas o lado de 120 volts. Aqui eu vou ter uma fonte que vai me gerar uma tensão de 120 volts, e aí aqui, então, vai correr uma corrente 1, que é até a incógnita que o autor quer, uma das incógnitas. No secundário, ele quer que deixe em aberto, tá? Então não vai ter uma alimentação de carga, mas eu vou ter uma tensão V2, que também é a outra incógnita que ele quer. E aqui no secundário, o autor me dá também a reatância dessa bobina do secundário, que é a bobina de 2.400 volts, que no caso é com valor de 11,2 Henry, ok? E
a relação de transformação entre primário e secundário é representada por esses dois indutores acoplados com a razão N1 e N2, a razão do número de espiras. Como o autor não me dá o número de espiras, tá, eu vou, na verdade, trabalhar com os valores de tensão nominal, porque vai dar a mesma coisa. Tá? Quando o autor não me dá o número de espiras, eu posso também trabalhar com o número que a gente já viu que para um transformador ideal, e isso aqui, na verdade, está representando o transformador ideal, esse acoplamento de indutores aqui, né, a razão de espiras é igual à razão das tensões. Então, como ele não me dá as espiras, mas ele me dá as tensões, eu posso trabalhar, então, com as tensões. Então, por exemplo, N1 para N2 vai ser 120 por 2.400, então de 1 para 20. O que significa que esse transformador é o que a gente chama de transformador abaixador, ou seja, ele pega uma tensão da fonte, aliás, desculpa, é um transformador elevador. Ele pega uma tensão da fonte mais menor e aumenta essa tensão para entregar para uma carga, eventual carga que tivesse aqui no secundário. Tá? Então, N1 para N2 vai ficar 120 por 2.400, ou então 1 para 20. Então, a tensão aqui vai crescer em 20 vezes a tensão aqui, no primário. Entendido, gente, essa figura? Tudo ok? Beleza. Deixa eu ver quem está mais aqui. Claudiane, tá tudo ok, né? A Iana, o Hugo sempre fala. A Claudiane acabou de escrever. Juarez, tá tudo ok. Julivan, tá tudo ok? Julivan é mais calado. É calado aqui, calado lá na sala. Tá tudo ok, Julivan, também? Julivan, que eu sempre elogiava, né? Que vinha sempre bem arrumado, né, Julivan? É você? Ou eu estou confundindo? Pois é. João Pedro, tá tudo ok? João Pedro, você é aquele que estagia lá na fábrica de cimento, é? Ou eu estou confundindo os Pedros? Ah, tá, cara, desculpe aí, viu, João? Tem um outro Pedro, tá, que estagia na fábrica de cimento. Geilson, tá tudo ok? Geilson não tá aí, não? Ah, tá aí. Parou as vendas, Geilson? Parou, né, cara? Tá difícil agora, né? Ainda consegue vender alguma coisa? Como é que tá? E saiu. Então vamos voltar aqui, gente. É só para animar vocês aí um pouco, tá? E ver quem que tá aqui mesmo, de fato. Quer dizer, contabilizar, né? São 9, são 10. Então vamos lá. Gente, a primeira etapa que eu aconselho vocês fazerem aqui na solução, depois que construírem esse circuito aqui que representa o meu transformador real, modelado só por reatâncias, é pegar essa reatância aqui e refletir para o outro lado, para me construir o circuito equivalente dele. Tá bom? Agora, note uma coisa interessante. Eu vou fazer isso porque é mais prático mesmo, mas se vocês perceberem bem no problema, pelo fato de aqui estar em aberto, tá? O secundário está em aberto, essa reatância não vai influenciar muito nos meus cálculos não, daqui a pouco, ok? Mas, para a gente tentar resolver de uma maneira mais formal, é esse passo que a gente faz. Pega essa reatância aqui e reflete para o outro lado, formando agora um circuito T com todo mundo sendo representado no primário, que é o lado de 120 volts. Então, eu vou ter agora 27,4 mA, 34,6 ohms. Aqui aliás, mili-henry não, é mili-ohm, tá? É reatância, não é a indutância ainda não. Tem a ver com indutância, mas é reatância. Então, é 27,4 mili-henry, que é a reatância aqui da bobina 1,
34,6 ohms, que é a reatância aqui de magnetização. Isso se mantém, porque eles já estão lá pelo lado mesmo do primário. Aqui a minha fonte é de 120, aqui circula a corrente em 1. E agora, essa reatância, tá? Eu vou jogar para o outro lado, vai ser a reatância do secundário refletida, que é o valor X2'. A tensão também eu vou jogar para o outro lado, considerar ela refletida por enquanto, V2'. Notando que o que eu quero é V2 e 1. Entendido até aqui, gente? Entendido até aqui? Beleza. Geilson, tu voltou, cara? Desculpe aí, cara, não queria te assustar não, viu? A conexão tá ruim, é, Geilson? Como é que tá as vendas, cara? Tá bom de vender máscara agora, viu? Tenta ver máscara, cara. Tem uma demanda grande, viu? E os caras começaram comprando uma, mas só uma não dá certo, não. Você tem que ter várias, viu? Bom, vamos continuar aqui. Boas vendas aí, mas venda com segurança, tá? Vamos lá, vamos continuar. Bom, então, como eu falei, estritamente não precisaria eu fazer essa representação, calcular X2 aqui, porque na verdade o que eu vou querer é I1 e V2, vocês vão ver que isso aqui não vai influenciar. Mas como eu estou construindo o circuito T, eu tenho que fazer as coisas de maneira mais formal, mais correta. Então, vamos calcular. Então, o X2', que é a reatância do secundário refletida por primário, e o primário, para mim, é o lado de 120 volts, vai ser o valor X2', que é igual a X2, o valor original, vezes N1 sobre N2 ao quadrado. Ou seja, é a mesma regra de reflexão de impedância, né? Porque, apesar que a gente só está trabalhando com reatância. Então, 11,2 é o valor original para X2, e a razão N1 sobre N2 é a razão 1 sobre 20. E isso aqui é o quadrado, então é 1 sobre 20 ao quadrado. Vai ficar, então, 11,2 dividido por 400, que vai dar 28 miliohms, tá? O valor da reatância, tá? Do secundário refletido por primário. Fica 28 miliohms. Ok, gente? Bom, vamos agora, então, aplicar a lei das malhas aqui, tá? Vamos aqui aplicar na primeira malha só. E note que a corrente em 1 para essa situação aqui vai circular só mesmo nessa primeira malha, porque como eu estou em aberto aqui no secundário, não vai ter corrente aqui. Então vai ficar 120, que é o valor da fonte, igual a I1, multiplicado pela reatância aqui de dispersão da bobina 1, que é 27,4 miliohms, tá? E também I1 vai multiplicar com a reatância de magnetização, que no caso é 34,6 ohms. Botando em 1 em evidência, então fica 120 dividido por a soma desses dois elementos, ou seja, 27,4 vezes 10 a terceira, que é mili, mais 34,6. Tomem cuidado, viu, gente? Questões que já ocorreram, essa diferença de casos no passado, às vezes vocês tendem a somar, a não prestar, a se confundir com, não enxergar esse mili e tentar somar direto 27 com 34. Aí vocês vão ver que a conta dá completamente diferente, né? Aqui é um mili, então tem um 10 a terceira, a menos 3, aliás. Bom, fazendo essa continha, dá 3,4655 ampere. Então, note, como eu tinha falado para vocês, que para me calcular em 1 não precisou, X2 não influenciou. Apesar que eu tive que calcular para construir o circuito T de maneira formal. E a partir do circuito T que eu fiz a análise da malha. Então, dá 3,4655 ampere, tá? Que é a primeira incógnita, que é o módulo mesmo. Tá? Vamos agora determinar V2. Tá? V2. V2 aqui é outro valor que ele quer. Tá? Vamos calcular logo
valor V2 refletido para o lado do primário, que é o V2', porque eu posso já continuar trabalhando aqui com essa equação, com esse circuito T que eu construí. Esse V2' aqui, gente, vocês concordam que é o mesmo valor da tensão aqui em cima dessa reatância? Vocês concordam que V2' é a mesma tensão aqui? Porque não corre corrente aqui. Então, a X2 é como se não existisse. Vocês concordam? Não, Hugo, veja bem, ele existe fisicamente, e até para me representar o circuito T de maneira correta, eu tive que calcular o valor desse X2. Mas em termos do funcionamento, da operação do circuito elétrico, não tem corrente aqui. Se não tem corrente aqui, não tem queda de tensão, e a tensão aqui, então, vai ser a mesma aqui. Então, não é que ele não exista, mas o efeito dele é inexistente, porque está em aberto, ok? Entendeu? Tá. Eu só estou ressaltando isso. Ele existe fisicamente, mas ele não está influenciando nos cálculos, porque não tem corrente aqui. Bom, então V2' é igual a queda de tensão aqui. Então vamos lá. V2' é igual a I1 vezes o valor de 34,6 ohms. I1 eu já determinei, é 3,4655. Vai multiplicar, então, por 34,6, e isso aqui vai dar um valor de 119,9063 volts, tá bom? Bom, mas essa, então, é a tensão no secundário mais refletida, sendo representada todo mundo aqui do lado de 120 volts. Para a gente realmente obter o valor V2 real físico, a gente tem que retornar, né? A gente tem que voltar a trabalhar com aquele circuito que eu tinha antes. Então, eu deixo de trabalhar com o circuito T e volto a trabalhar com esse circuito. Então, o V2, eu vou ter que usar agora a relação de transformação novamente, só que eu vou usar ela no sentido inverso. Então, o que é que vai acontecer agora? Acontecer isso aqui. Meu V2 é o V2', que multiplica N2 sobre N1, né? Essa razão agora eu uso no sentido inverso, por quê? Porque no secundário, a tensão tem que ser mais alta. Então, em vez de dividir por 20, como eu fiz antes para a impedância, agora a tensão eu vou ter que multiplicar por 20. Então, vai ficar 119, que é o valor de V2', vezes essa razão, que agora fica 20. Então, fica 119,9063 vezes 20, que vai dar 2.398,126 volts. Então, essas são as respostas, tá, gente? O valor da corrente e o valor da tensão. Não são questões difíceis, na minha opinião, tá, gente? Mas são questões que vocês têm que prestar atenção, tá? Qualquer detalhezinho aí inviabiliza todos os cálculos. Ok? Estão achando muito fácil essas questões aqui, gente? Estão achando muito fácil essas questões? Quando a gente for para transformador trifásico, o negócio fica um pouquinho melhor. Tá? E lembrando também que a gente já viu aquela questão lá de diagrama fasorial, viu que aquele ali também é uma questão que engana bastante. Parece bastante simples, né? Mas aquele diagrama fasorial ali dá uma dor de cabeça para ser feito, porque tem muito detalhezinho. Tá? Então vamos lá. Gente, então vamos fazer o seguinte, ainda tem mais uns 20 minutos de aula, então eu vou retomar aqui a teoria, pode ser? Tá? Não vai dar para a gente finalizar a sessão 2.5, mas deixa eu pelo menos comentar alguma coisa sobre ela, pode ser? Então vamos lá. Vocês me dão aqui só um minutinho, tá? Que é para me trocar aqui o material.
Foi errado o arquivo. Deixa eu aqui refazer, gente. Os comentários. Tem que aparecer só para passar, não é possível. Pessoal, retornei. Então, vamos voltar a partir de agora, tá? E na aula de segunda-feira. Na aula de segunda-feira, talvez eu ainda dê também mais algum exercício, mas a ideia agora é retornar um pouquinho de novo à teoria, tá certo? Ok? Em relação a esse capítulo aqui de transformadores, a gente já viu a seção 2.1 de introdução, 2.2 operação de um transformador sem carga, 2.3 corrente no secundário, carga, transformador ideal, ou seja, agora já considerando na seção 2.3 o modelo matemático ou as equações que representam o transformador, mas numa condição em que ele está alimentando no secundário uma carga. Na seção, mas só que aqui a gente ainda estava considerando aquele modelo simplificado físico, né, com simplificações físicas, onde todas as perdas são desprezadas e as não linearidades, né, aquele transformador onde, na verdade, a gente só usa a relação de tensão e corrente, não associa nenhuma impedância, não efeito de perdas internas. Isso aqui a gente só vai começar a considerar na seção 2.4, tá? Onde a gente apresenta o circuito completo, que modela o transformador real. E daqui surge, inclusive, o circuito T, né? Vocês se recordam disso, gente? Então, isso aqui tudo que foi que a gente já viu na teoria. Ok, pessoal? Bom, aí a gente iniciou a seção 2.5. Na seção 2.5, a gente viu alguns circuitos que verificaram simplificação do circuito T.
eram simplificações do ponto de vista de representação em circuito elétrico. Tá? E a maioria das simplificações advém do fato de que a reatância shunt ou a reatância paralela é muito elevada. O que faz que, às vezes, eu possa somar diretamente as resistências e as reatâncias, surgindo o modelo L. Outras vezes eu desprezo completamente essa reatância paralela, surgindo o modelo de impedância série. E a maior de todas as simplificações, que é quando eu desprezo até a resistência e fica só uma reatância série. Então, a partir de 2.4 e do início de 2.5, a gente viu circuito equivalente T, circuito equivalente L, circuito de impedância série e circuito de reatância série. Esses são os circuitos elétricos equivalentes que a gente associa ao transformador. Fora isso, o único modelo que me sobra é aquela simplificação total, que foi a primeira que eu mostrei para vocês, que é a do transformador ideal. Ok? Entendido isso, gente? Só que a representação de transformador ideal, gente, é uma representação extremamente grosseira, porque eu estou desprezando todo o efeito perda de energia, todo efeito de relação não linear entre B e H no núcleo magnético. E isso é uma simplificação muito grande. Entretanto, quando eu estou trabalhando em alguns tipos de estudo, lá em eletrônica, e principalmente em sistemas elétricos de potência, eu até falei sobre aqueles estudos de fluxo de carga, né? Quando a impedância, quando as cargas são muito concentradas, as linhas de transmissão são muito longas, então a impedância dessas linhas, dessas cargas, é tão elevada comparada com a impedância do transformador, que muitas vezes a gente despreza completamente essa impedância, e lá no fluxo de carga, o transformador é representado apenas como um transformador ideal. Lembra que eu falei isso? Mas fora isso, fora essa situação, sempre a gente vai ter que associar alguma impedância para tentar modelar o efeito, modelar de uma maneira mais realista o efeito do transformador. Podendo ser o circuito T, podendo ser o circuito L, podendo ser o circuito de impedância série, podendo ser o circuito de reatância série. Gente, vocês entenderam aqui meu discurso ou eu enrolei a cabeça de vocês, falei muito rápido, querem que eu repita, tá tudo ok? Tá tudo ok, gente? Cadê vocês? Vocês entenderam? Querem que eu repita? Tá, o que eu quis dizer foi que eu tenho, então, uma série de circuitos equivalentes representando o transformador real com alguns graus de simplificação, tá? E que vou usar em alguns tipos de estudo que vão precisar de um grau de precisão maior ou menor, tá? Só que tem um detalhezinho, tá? Um detalhezinho que ainda não foi mostrado para vocês. Tudo bem, eu tenho esse circuito T, tenho um circuito L, tenho um circuito de impedância série, tá? O circuito de reatância série, mas todos esses circuitos que eu acabei de citar para vocês, eu preciso dos valores de resistência e de reatância, seja das bobinas do primário, seja da bobina do secundário, seja daquela bobina que modela o núcleo e que é colocado em paralelo no circuito. Então, eu preciso daqueles valores de resistência e de reatância. E de onde é que vai vir esses valores? Tá? Aí o Hugo Vitor vai dizer, vai vir do fabricante, né, Hugo? Não é isso que você vai escrever? Pois é. Mas nem sempre o fabricante dá isso, por incrível que pareça, tá, gente? Vocês, quando estiverem trabalhando em empresa, vocês vão ver umas coisas engraçadas, tá, gente? Eu já trabalhei, apesar de a minha vida ser mais acadêmica, mas eu já fiz muitos projetos, tá, para empresas de grande porte. E uma das coisas que eles contratavam muito a gente na academia era justamente para entender o funcionamento e modelar matematicamente equipamentos que eles compravam de maneira cara e que o fabricante dava o manual, mas não dava os detalhes matemáticos do equipamento. Então, lá vai a gente atrás de levantar essas informações. Por incrível que pareça, eles nem sempre dão essas informações. Ok? Mas vamos dizer que eles tenham dado essa informação. Também essa informação, às vezes, se perde dentro da empresa, tá, gente?
Por incrível que pareça, até empresas de grande porte, informações de equipamentos que já estão há vários anos no campo, às vezes se perde. E o próprio fabricante também, né, ele não pode chutar esse valor. Ele tem que também ter alguma alternativa de calcular isso, ou de medir isso. E é a partir daí que a gente vem agora para o resto da seção 2.5. No resto da seção 2.5, a gente vai ver as maneiras como a gente calcula, tá? Ou obtém experimentalmente, é melhor dizer, esses valores. Tá? Que é a mesma maneira como o fabricante faz para obter esses valores e para fornecer para o cliente, como também é a mesma alternativa que o próprio cliente utiliza para saber da informação quando o fabricante não dá ou quando essa informação se perdeu. Tá? Então, são dois ensaios experimentais que a gente faz, é o ensaio de curto-circuito e o ensaio de circuito aberto. No ensaio de curto-circuito, gente, eu só vou iniciar essa parte, tá? A gente vai retornar, porque já vai terminar, vai retornar na segunda-feira. Mas eu só estou aqui adiantando que eu quero passar até um dever de casa para vocês, tá bom? Pode ser? Não precisa entregar o dever de casa, é só para fazer, para quando chegar na segunda-feira já tá na cabeça. Pode ser? Então, a gente tem dois ensaios, gente. Tem o ensaio de curto-circuito, que é o que vai me permitir determinar a resistência à reatância série, que modela as bobinas. E a gente vai ter outro ensaio, tá? Que é o chamado ensaio de circuito aberto, e que permite eu calcular, tá, os valores de RC e XM em relação a essa reatância paralela. Então, através desses dois ensaios, o de curto-circuito e o de circuito aberto, eu consigo, então, determinar as resistências a reatâncias que modelam as bobinas de entrada e saída do transformador, e também os valores de R e X que modelam o efeito do núcleo através dessa impedância paralela. Tá? Bom, gente, essa parte de equacionamento, de dedução, de explicação um pouco mais detalhada desses ensaios, eu vou deixar para segunda-feira, tá bom? Porque são vários slides, mas eu queria já deixar uma tarefa para vocês. Eu quero que vocês estudem um pouquinho essa questão dos ensaios, mesmo ainda não tenha dado aula aqui formal para vocês pelo Solar, mas tentem estudar em casa, é fácil, tá? E façam, por favor... Eita, o exercício não veio. Tem um exercício que eu passei para você, essa aqui é uma versão mais antiga dos slides, gente. Tente fazer o exemplo, deixa eu ver aqui o número do exemplo. Gente, faça em casa, tá? O exemplo, como dever de casa, estudem essa parte aí, né? Mesmo eu já adiantei alguma coisa hoje mesmo, mas eu não apresentei de maneira detalhada, então vou retornar isso na segunda, mas é fácil, então tentem estudar um pouquinho essa parte aí dos ensaios e façam um exemplo. Faça um exemplo 2.6, tá? Do livro do Fitzgerald. Tá certo, gente? Vocês entenderam? Falem para os colegas também que faltaram hoje, tá? Não precisa entregar, não é daqueles de entrega, é só dever de casa mesmo. Tá certo? Beleza? Tá? Então, isso aqui, inclusive, é uma coisa interessante, tá, gente? Como não tem a parte experimental aqui em conversão, vocês apenas vão ver a teoria desses ensaios. Mas não se preocupem, quando vocês estiverem na cadeira de máquinas elétricas, que lá tem a parte experimental, os primeiros ensaios que vocês vão fazer é referente a transformador, e lá vocês vão fazer o ensaio de curto-circuito e de circuito aberto. Tá? Então, aqui vocês vão ver a teoria, a explicação matemática dos ensaios, vão fazer até numericamente, os cálculos têm que ser feitos, mas em termos experimentais, lá em máquinas elétricas, vocês vão ter uma prática disso, ok? Gente, então
eu vou finalizar aqui a aula, tá? Um abraço, cuidem da saúde de vocês e da família. Só uma perguntinha, gente. Vocês estão fazendo tarefas com algum professor? Só para me saber. Tem algum professor que passou tarefa para vocês? O Hugo disse que sim. Quem foi? O Paulo Robson, o Rafael. E o que é que eles estão passando para vocês? Quais são o tipo de trabalho que eles estão fazendo para vocês? Só para eu tentar pegar uma dica aí, de pensar o que é que eu possa fazer aqui com vocês também. Questões, né? Aí o que é que ele dá? Ele passa questões para vocês e pede para vocês entregarem a solução. Igual que eu fiz lá na lista 1, só que na lista 1 é dentro daquele critério de pontuação opcional, né? Ok. Ninguém fez um sistema de prova mesmo, ou uma pesquisa não, né? Só são questões mesmo, tipo lista, que vocês resolvem e entregam, né? Fazer um resumo do assunto. Quem que passou esse resumo? Eu até pedi também o resumo para vocês, mas que foi numa das tarefas opcionais, mas muitos de vocês, não foi só alguns não, muitos de vocês entregou muito resumido. Tá, eu vou pensar em algo nesse sentido aí, trabalho, ou resumo, ou questões, tá? Mas se eu passar resumo, gente, vai ter que ser num nível um pouco melhor do que o último que vocês me entregaram, viu? Que teve gente que entregou meia página. Tá? Ok, gente? Tá bom. Então, um abraço, tudo de bom para vocês, tá certo? E, mais uma vez, cuidem da saúde, tá? Ok? Estudem um pouquinho aqui a disciplina, tá? Vamos passar essas tarefas. Eu acho que essas tarefas até vão ajudar vão até ajudar vocês. Tudo de bom para vocês, viu? Fiquem com Deus. Saúde, estudem, que estudando dá tudo certo. Tanto para a cabeça como para passar na matéria. Tudo de bom para vocês, viu? Um forte abraço. Obrigado aí pela compreensão em a aula ter terminado mais cedo hoje. Ter começado mais tarde hoje. Tá bom? Chame os colegas para vir segunda-feira, tá bom? Ok? E se eu ainda vou pensar no trabalho, né? Aí segunda eu dou mais detalhes. E, mais uma vez, insisto, o trabalho, a minha ideia é passar um trabalho opcional, tá? Quem não quiser, quem não puder, não vai ser prejudicado. E quando eu voltar, eu passo um trabalho equivalente, com o mesmo grau de dificuldade, tá certo? Sem o menor problema. Tá bom? Então, um abraço, tudo de bom para vocês.